Olá pessoal do segundo ano, vamos para mais uma aula de Sociologia, retomando aí as nossas atividades nesse segundo semestre de aula remota, tá? Então a gente só reforçando algumas orientações, tá? Primeiro ponto, questão de vocês estarem vendo as aulas, vocês não deixem acumular aulas para vocês verem, porque senão vocês perdem o controle do tempo de vocês. Porque, diferentemente das aulas presenciais, que nós professores temos controle do tempo de vocês, né? Que vocês têm uma determinada hora para ver as aulas, nas aulas remotas fica toda a responsabilidade de vocês para assistir essa aula, tá vendo essa aula. Segundo ponto que nós devemos chamar a atenção de vocês é com relação às atividades para formação de nota, tá? Então nós temos que ter algum respaldo, alguma resposta da parte de vocês, tá? Para a gente estar formulando a nota de cada um, tá? Aquele aluno que nunca se manifestou, a gente não tem controle se vocês estão vendo as aulas, tá? E a gente vai formar essas notas a partir do momento em que a gente for recebendo, tá? As atividades, recebendo alguma manifestação de vocês, para a gente tendo noção que vocês realmente estão participando das aulas, tá? Mas vamos lá, nosso assunto de hoje. Nós vamos aí, pega o livro de vocês, o livro de Sociologia, na página 210, onde nós vamos estar iniciando aí um tema sobre o nosso Brasil, tá? Então o tema é: que país é este? Tá? Isso é importante, tá? Isso é importante para a gente entender mais ou menos como a sociologia vê o Brasil. Então nós vamos trabalhar com vocês esse semestre. Vamos iniciar aí com esse título. Eu queria só fazer a leitura do primeiro parágrafo da página 210, que eu achei interessante, tá? Pra gente, vamos fazer a leitura e vamos debater esse tema. Diz assim, ó: se alguém lhe disser que é fácil apresentar o Brasil, desconfie logo. Ó, por vários fatores, o Brasil, ele é um país complexo, tá? Primeiro, pela sua própria formação das pessoas, nós sabemos que o Brasil é uma coxa de retalho. Nós temos aí as três matrizes da formação do povo brasileiro, né? Que todos nós já sabemos de cor e salteado, que é o europeu, no caso o português, que é o africano, tá? Que era o negro, que vieram numa condição de escravos, e nós temos os nativos, que quando os portugueses chegaram aqui para a ocupação do que hoje é o Brasil, eles já viviam aqui. Então essas são as três matrizes da formação do nosso povo. Então a primeira grande complexidade que nós temos que entender, é que o Brasil, ele é miscigenado. Se ele tem na sua matriz inicial três povos, que vai formar o que nós chamamos hoje de sociedade brasileira, então nós vamos ter aí uma diversidade cultural muito grande. E a questão cultural de um país, ela é essencial para se entender o país. Se você não entende, se você não tem uma noção da cultura, dos costumes, da forma de vida daquele país, então você jamais vai conseguir ter uma leitura da sociedade daquele país. E o Brasil se torna complexo exatamente por ser diverso.
O primeiro ponto. Segundo ponto que eu concordo com essa expressão, de que não é fácil entender o Brasil. E se alguém disser que é fácil, está tentando te enganar. Vem a questão que o Brasil é um país de dimensões continentais. O que isso significa? Que o Brasil é um país onde nós temos uma diferença climática muito grande, que nós temos uma diferença pelo próprio tamanho, as pessoas ficam muito afastadas. Você imagina a distância que é da região norte, do Amapá, lá para o Rio Grande do Sul. Ou seja, é muito grande. Então, pela própria distância das pessoas que têm, então elas costumam ter uma cultura diferente. O clima influencia também. Por quê? O clima vai influenciar na culinária, o clima vai influenciar nas atividades de trabalho, no vestuário. Então, isso tudo vai se tornando que o Brasil seja um país complexo para se entender. Então, um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração, a própria formação econômica do Brasil. Quem tiver oportunidade, esse livro aqui eu tenho ele há muito tempo, ele foi um dos primeiros livros que eu li, é um clássico, tá? Ele é um clássico. Se você quiser entender um pouquinho o Brasil, você tem que procurar. Se eu não me engano, na biblioteca da escola, não sei se não tem esse livro, tá? É do Caio Prado Júnior, A História Econômica do Brasil. Para vocês terem uma ideia, esse livro aqui ele é velhinho. Mas aqui, essa edição que eu tenho, ela já estava na 22ª edição. Então, se você quiser entender o Brasil, isso aqui é como se fosse a Bíblia para você entender o Brasil. A formação econômica do Brasil. Explica muito. Um outro livro também que eu vou pegar para mostrar a vocês. Esse aqui também. Esse é fininho, ó. Tá? Esse aqui é fininho. Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Essas são algumas indicações de leitura. Esse livro aqui eu não sei se tem na biblioteca. Esse livro aqui. Então são dois clássicos para se entender o Brasil que eu tenho aqui. Então quando a gente fala da complexidade para entendimento do Brasil, é necessário se ter em mente que o Brasil é um país complexo de entendimento. Os interesses dentro do Brasil, existem vários Brasis dentro do Brasil. Basta vocês pegarem e perceber o tanto que nós, nordestinos, somos diferentes dos sulistas. Da questão cultural, dos costumes, até mesmo da fala. Eles falam português, nós falamos português também. No entanto, vocês veem que o sotaque, o português deles é um português diferente do nosso pelo sotaque. Gramaticalmente não, mas falado sim. Então nós temos muita diversidade no Brasil. Daí esta complexidade para se compreender como o Brasil é formado. Porque aí nós vamos às questões das raças. E para tornar isso mais complexo ainda, o Brasil, ele tem uma infinidade muito grande de imigrantes. Entendeu? Porque nós falamos assim, quais são as 3 matrizes brasileiras? Lógico que para estudo científico da história, não vamos falar. São as 3 que têm mais influência. Português, negro e índio. No entanto, para vocês terem uma ideia, aconteceu agora aquela explosão no Líbano. Acho que foi no Líbano, não foi? Lá em Beirute, no Líbano. Vocês sabiam onde é que tem a maior comunidade fora do Líbano no mundo? No Brasil. Onde nós temos a maior comunidade japonesa fora do Japão, no Brasil. Então o Brasil ele sempre foi um país que atraiu muitos imigrantes, atraiu muita gente de outras partes do mundo. E essas pessoas vêm com a sua história, vêm com a sua cultura, que vão incorporando a cultura brasileira, aos costumes brasileiros. Hoje todo mundo gosta de pizza, né?
pizza é uma comida italiana. O que nós temos a ver com a Itália? Nós temos uma grande comunidade italiana no Brasil. Então ele é muito complexo. Sem se falar que, por exemplo, um dos pratos principais que tem no sul do Brasil é o peão. Lá das araucárias lá no Paraná. Que é um prato específico deles. Mas aqui no sul nós vamos comer o açaí. Aliás, no norte nós iremos consumir o açaí. Aqui no Nordeste a gente come a carne seca, a gente come as comidas típicas aqui do Nordeste. Então a culinária a gente cita como exemplo para você ver que não existe um prato específico para o Brasil. A música. Então tudo isso vai dizendo um pouco do país e demonstrando a complexidade que é o Brasil. Continuando a leitura. Você está diante de um daqueles enganos que a imaginação sociológica ajuda a desfazer. Este é o desafio desta parte do livro que você começa a estudar. Então nós temos esse desafio para entender o Brasil, tá? Então, se vocês querem realmente entender um pouquinho do Brasil, vocês têm que ler. Vocês têm que pesquisar. E isso é fundamental, gente. Olha, aqui já é um pouco assim. Isso é fundamental para a gente conseguir compreender a sociedade que nós vivemos, o porquê de algumas coisas, o porquê que acontece algumas coisas. Você tem que pegar a história, conhecer a história do nosso país, conhecer como foi a formação desse país. Por exemplo, por que o Brasil é um país que foi colonizado igual aos Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma superpotência e o Brasil não é. Porque o Brasil, para vocês terem uma ideia como é, a colonização do Brasil, ela se deu de uma forma e dos Estados Unidos de outra forma. E com isso veio até chegar aos nossos dias. Para vocês terem uma noção o que é isso. Entenderam, pessoal? Então nós temos assim, para compreender essa leitura do que seja o Brasil, é necessário a gente ter muita leitura, a gente ter muito estudo, a gente ser muito observador. Mesmo assim, nós dificilmente nós iremos compreender e dizer, olha, eu conheço o Brasil, eu sei o que é a sociedade brasileira, eu sei do que a sociedade brasileira gosta. Assim, algumas regiões eles tentam criar máximas a respeito do brasileiro. Por exemplo, o que é que o brasileiro gosta? O brasileiro gosta de feijoada. Nem sempre o brasileiro gosta de feijoada. Na questão da arte, todo brasileiro gosta de feijoada, gosta de samba, gosta de futebol e gosta de café. E nós sabemos, por exemplo, o nordestino não gosta de samba. Ele pode gostar de feijoada, ele pode gostar de café, mas ele não gosta de samba. A grande maioria das mulheres brasileiras não gostam de futebol. O futebol é um esporte onde a preferência para assistir e praticar no Brasil, a grande maioria daquelas pessoas que acompanham o dia a dia do futebol e que praticam futebol, vamos dizer assim, que é chutar um número, 80% homem e 20% mulher. Então você não pode dizer que o brasileiro gosta de futebol. Ou seja, porque não é verdade. Se você colocar muitos brasileiros gostam de assistir futebol, sim. Muitos brasileiros gostam de samba, sim. Muitos brasileiros gostam de feijoada, sim. Muitos brasileiros gostam de tomar café, sim. São todos os brasileiros? Não. Porque tem aquele brasileiro que prefere, em vez da feijoada, uma buchada. E aí? Como é que a gente fica? Então, é muito complexo. Eu dei esses exemplos do dia a dia para vocês entendendo como é complexo, tá? Como é complexo o entendimento do que é o Brasil. Pessoal, na página 210 e 211, eu queria que vocês dessem uma lida aí e fizessem um texto a partir aí falando do Brasil. Dá uma lida e produza um texto
dizendo assim: define o que é o Brasil para você. Tá ok? Boa aula, boa sorte, até a próxima.